Bom pessoal, estamos chegando, né, com mais um vídeo e hoje eu quero trazer para vocês aí um teste de um fone de ouvido aí que remete, por assim dizer, aos tempos antigos. Estamos falando do modelinho conhecido como V-Monk ou V-Monge, como queiram chamar, tá? Bom, o V-Monge é um fone de ouvido aí fabricado pela Ventura Electronics, que é uma empresa chinesa, e ele não é um fone, por assim dizer, novo. Na verdade, ele é bem trisavôzão. Ele remete aos tempos do Walkman. Sim, esse fone de ouvido era vendido junto com os Walkman. Se você não conhece o Walkman, digite aí no Google ou vou colocar aí na imagem para você. Isso aí é um Walkman. Fez muito sucesso, era a tecnologia máxima na época, assim como é hoje o serviço de streaming e tal. Vai ser passado também e vai ficar apenas na memória daqui a alguns anos e vamos nos recordar com muita saudade também. Isso assim como foi a fita cassete e tudo mais, que o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Bom, ele era vendido aí junto com os Walkman da Sony. Sim, apesar da Sony ser uma empresa japonesa, ela decidiu contratar uma empresa chinesa para fazer seu fone de ouvido. Nessa época, a Ventura Electronic basicamente não existia e era uma pessoa que fazia esses fones de ouvido. E aí, ele era vendido junto com os Walkman. Logicamente que não era só uma pessoa, né? Como sabemos, mas foi a partir dessa pessoa. E por que ele era vendido com os fones de ouvido, com os Walkman da Sony, lá nos Estados Unidos? Por entregar a melhor qualidade sonora que se podia ter em um fone de ouvido barato na época. Sim, ainda hoje em 2020 ele está à venda, logicamente que remodelado e com sua sonoridade aprimorada, que é o que vamos testar hoje. Em um futuro próximo testamos o modelo antigo. Não mudou nada, tá? Continua igual, só mudou a sonoridade. Teve alguns aprimoramentos, trocar de drive e outras coisas, principalmente para jogar, para apimentar assim, por assim dizer, os graves e não deixar os graves escapar muito. Bom, o V-Monge tem especificações aí básicas, mas isso não vem ao caso. Porém, no caso deste tipo de fone de ouvido, ainda vem ao caso, tá? Ele trabalha com 120 decibéis, para não dizer 125, porque nas especificações tem 120, depois muda para 125, então tá aí 120 decibéis, o que não quer dizer que pode ser alto, tá? No futuro eu explico para vocês por quê. E ele trabalha a faixa de frequência de 20 a 20 mil, que é padrão, e trabalha com impedância de 64 ohms. E ele teve o seu drive remodelado aí, não apenas para um arozinho, mas uma película e um aro agora. Então, tivemos aí por assim dizer, um apimentamento, se é que essa palavra existe, nos graves, e uma melhora na redução. Bom, eu tive que dar uma pausa aí no vídeo, porque isso é muito barulho. Bom, onde era que a gente estava mesmo? Agudos, né? Bom, e ele teve aí, por assim dizer, uma redução aí na sibilância. Ele tinha os agudos, não que fosse agudos chatos, mas sabe aquele agudo bem metálico, que quando você coloca no ouvido, você sente metal no ouvido assim? Pois é, ele tinha isso e agora teve uma redução, né, dessa sonoridade que aparentemente era estranha. Vamos ver como ele tá. Primeiramente vamos dar uma olhada. Eu vou colocar aí na tela, ó. Ele vem nesses dois tipos de venda. Vem com patch extra, que custou o dobro do preço, e vem com patchzinho simples, que seria isso aqui que eu coloquei aqui dentro, que seria, qual que é? É um dos dois aqui, ó. Já vem com patchzinho simples assim. Não é basicamente esse, mas é parecido com esse. Vem vem um pazinho a mais de espumas. Só isso. Tá. Ele vem assim e vem no patch extra. $5 mais frete e $10 mais frete. Geralmente sai $8. Tá?
É baratinho, é um fone de ouvido barato. E que vai surpreender muito vocês, e com certeza. Se você é amante de fones de ouvido, vai querer ter um, sim, assim como eu tenho. Bom, vamos dar uma olhadinha? Ele é um fone de ouvido aí que, para quem olha, aparentemente não dá um centavo. Se eu te disser que este fone de ouvido já foi encontrado na própria China em 2015 para 2016 por R$ 1.800. E tinha fila de espera, quando ele não tinha material para fazer, você acredita? Pois é, para você ver o quão bom este fone é. Não que ele seja bom a nível de qualidade sonora ou, por assim dizer, para audiófilos ou coisa. Não, é mais pela fama, devido a ele ter sido postado aí em vários e vários e vários blogs com avaliações positivas. Então eu decidi comprar ele, tá? Aqui ele vem com o nomezinho Vemonk, ó, foi o que eu falei, ó. Vemonk aí, você pode ver aí, tio. E ele é só isso mesmo, tá? Não tem o que você vê, é um fone de ouvido comum, cabinho, você olhando assim até se achar jogado na rua você nem pega. Mas quando você coloca no ouvido aí o seu conceito de fone de ouvido começa a mudar um pouco, tá? O cabo é bem simplesão, é aquele típico fone de ouvido que você acha que é de camelô, você compra, você vê ali no camelô por R$ 10 ou 15 compra, e já sabendo que a sonoridade é ruim, o que não é o caso aqui. Estamos falando de um fone de ouvido que atravessou gerações aí, e ainda hoje continua na ativa, firme e forte, vendendo muito. Tem outros modelos, eu estou colocando aí na tela para vocês verem os outros modelos que tem com mais impedância, com menos impedância, e para que você possa dar uma olhada nos modelos e ver se vale a pena ou não vale você comprar. Mas na minha opinião, esse daqui é o melhor, porque é mais barato e já entrega tudo que tem. Não, esses fones não costumam ter muita definição. Alguns tem, que é o que veremos no futuro, e outros não, tá? Então, já vimos agora os pets de borracha. Para que serve essas espumas? Serve para que você não deixe a sonoridade escapar nos ouvidos. Como sabemos, fones auriculares, quando você coloca no ouvido, ele não encaixa, ele não veda. E as espumas servem para isso, tá? Você coloca a espuma aqui, você veda ele, tá? E aí a sonoridade não escapa, deixando que você aproveite mais a sonoridade do que sem a espuma. É para isso que serve. Então tem vários tamanhos e ele fica mais apertado, menos apertado. Mais apertado ou menos apertado muda a sonoridade sim e deixa mais agudos ou mais médios ou mais graves escapar conforme você vai testando as borrachinhas. Aí só você fazendo um teste em casa, porque daqui não vai dar para passar para vocês, tá? O vídeo ficaria muito, muito longo. Ele vem com vários, ó, no Pet Extra. E você escolhe o que quer usar. Ele vem, inclusive, ó, pra galera que é amante aí de esporte e tal. Fazer um... Tá vendo? Tá, isso aqui estica, é uma borracha, tá? Ó. Tá, então, não precisa ficar... Tá? Vem com outras coisas. Isso, pra que serve isso, ADM Mendes? Isso aqui serve pra quando você colocar a espuma, você vedar, tá? Aqui, ó. Se colocar a espuma, você veda. Ele aqui, solta. Tô no vídeo aqui, eu não quero tirar o foco do vídeo, então fica difícil. Já tô tirando, tá vendo? Aí você veda, tá? Serve pra isso. Você colocar, aí você veda. Olha. Aí você veda a borracha aqui, a espuma aqui, pra ela não ficar escapando aqui por dentro, ó. Vou colocar direito porque dá muito trabalho. Com a espuma dá mais trabalho ainda de colocar. E você não deixa escapar, tá? Serve pra isso. E é isso. No Pet Extra você escolhe o que bem causar. Tem vários tamanhos, vários deles. Agora vamos dar uma olhadinha na sonoridade, tá? Do fone de ouvido. E eu vou falar um pouco sobre a sonoridade. Eu tenho esse fone de ouvido há muitos anos. Aí esse pet eu comprei agora há pouco, então eu acabei de receber ele.
Agora, ontem, sexta-feira, dia 14, hoje é sábado, dia 15 de 2 de 2020, a 1h31 da manhã. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas, ó, pode acessar o site, ó, venturaelectronics.com e ver tudo que eu falei para você aí. Se você digitar VMonk ou VMonge Ventura Electronic, vai ver a avaliação deste fone de ouvido. Logicamente que tem umas avaliações aí que são exageradas, tá? Mas para um fone de ouvido de 5 dólares, tá dentro aí daquele padrão nosso. Seja um padrão de avaliação aí, digamos que um pouco impressionista, mas que por custar 5 dólares tá valendo, infelizmente. Tenho que dar o braço a torcer. Infelizmente, a galera que tá chegando no canal agora ainda não me conhece, mas a galera que conhecia o canal antigo sabe que eu sou bem crítico e bem realista quando se trata de avaliação de fone de ouvido. E mais pro VMonk temos que dar um desconto. Não é qualquer fone de ouvido que entrega uma sonoridade assim por 5 dólares. Tem alguns que entrega até melhor, mas são mais caros. Então, por 5 dólares você tem um maravilhoso fone de ouvido que marcou gerações aí, marcou época, e que ainda hoje é vendido no mercado e teve sua sonoridade aprimorada, o que é muito bom. Hoje em dia você sempre tem uma melhora, uma definição um pouquinho melhor. Agora vamos ao fato. Este fone de ouvido, vamos plugar ele aqui rapidinho. Você tem o aplicativo aberto? Tem, eu vou fechar, tem WhatsApp. Beleza. Este fone de ouvido não tem redução de ruídos, tá? Então, o drive novo agora dele, não esse modelo, esse daqui tem uma redução de ruído de 3 decibéis, o que é muito bem-vindo, mas o modelo antigo não tinha redução de ruídos, que é o que vamos testar no futuro. Não tinha redução de ruídos. Então, com o novo drive, ou seja, com a aplicação de uma películazinha aqui em cima, que a pessoa não vê, que ela é quase invisível, ele teve uma redução de ruídos de aí até 3 decibéis, o que é quase imperceptível, pois devido a ele ser um fone auricular aí, essa redução de ruídos é quase imperceptível. Então esses 3 decibéis praticamente ele escapa muito aqui, e você tem basicamente 1 decibéis. Então ele manteve a sua sonoridade aí fiel, mas diminuiu um pouco o chiadinho da sua música. Um pouquinho de nada, mas diminuiu, que já é muito bem-vindo, né? Outra coisa que você tem que ter em mente é que fones de ouvido desse calibre, muito rústico, como explicar para vocês? Eu vou explicar de uma maneira simples, não é bem assim, mas de uma maneira bem simples. Cada fone de ouvido, digamos assim, que quando você pluga ele, ele cria um campo magnético aqui. Não é bem assim que acontece, mas é uma maneira fácil de explicar para vocês. Ele cria um campo magnético aqui, que faz com que você, plugando no seu celular, e você tá com a música, passando, você gire aqui e ele não chie, não pause a música, ou dê aquelas paradinhas ou diminua o volume. Neste fone de ouvido, tá? Não é possível fazer isso devido ao cabo ser muito rústico. Então, alguns aparelhos, você vai fazer isso, vai sentir da primeira, da segunda vez, e aí você vai fazendo e aí ele para. Não vai estragar a sua entrada, tá? Só estraga se você tiver com o aplicativo aberto e ficar tirando, tá? Então, isso é em todos os fones, né? E é basicamente isso. Agora eu vou colocar para vocês aí a sonoridade do fone de ouvido, mas vocês sabem, eu não posso colocar muita música aí. Eu vou colocar, lembrando que ele é bem alto, tá? Então, ele é bem alto.
Não sei se deu para vocês perceberem aí, deixa eu baixar que ele é muito alto. Não sei se deu para vocês perceberem aí, mas este... Acredita que eu fiz isso? Não sei se deu para vocês perceberem aí, mas como viram, ele não tem a mesma quantidade de agudos dos fones de ouvido atual e nem a quantidade de agudos dos fones de ouvido antigo. Então isso quer dizer, Ademir Mendes, que ele vai ter aquele som opaco? Não. Lembra que eu falei que ele tem uma película agora? Essa película é responsável, tá, por deixar o... vou explicar para você. Vamos lá. Esse novo drive do fone de ouvido, junto com a película, ele cria um campo magnético no fone de ouvido que faz com que os agudos, eles se expandam, eles não entrem nos seus ouvidos. Isso é interessante. Todo fone de ouvido assim, todo fone de ouvido que você pegar, fizer isso aqui e ele repelir para fora ou repelir para dentro, de um lado assim, do outro lado ele colar, é porque ele tem um campo magnético fazendo com que os agudos sejam menos gritantes, tá? Isso se falando em fone de ouvido antigos, tá? Nesse modelo, tá? Mas isso vai muito do drive como é feito. No caso deste fone de ouvido, como é um fone de ouvido barato e a Ventura Electronic não quis gastar muito, a solução foi só uma películazinha. Faz com que efeito. Então, quando você pega esse fone de ouvido, você vai colocar aqui, ele vai repelir, ó. Ó. Tá? Tipo um imã. Pode ver, ó, tá vendo? Ó. Então você vai sentir, ó, certo? Não consegue quase colocar, tá? Então isso faz com que os agudos desse fone de ouvido sejam aí, por assim dizer, mais precisos, o que deixou a sonoridade dele bastante interessante, pois aprimorou os graves sem a necessidade de incrementar mais agudos. Sim, fones de ouvido super graves, eles têm muitos agudos porque os agudos são extremamente necessários para deixar os graves mais profundos, o que não é o caso deste fone de ouvido. Ele não tem graves profundos, tem graves apenas potentes e fortes. Lembrando, não é um fone de ouvido super grave, o grave potente e forte, tá? Quer dizer que você vai ouvir os instrumentos que dependem dos graves com bastante intensidade, tá? Isso vem outro fato de instrumentos como violão, tá? Serem exibidos melhores em fone de ouvido com essa sonoridade, tá? Aqui uma coisa. Realmente é de impressionar a sonoridade deste fone de ouvido ainda hoje em 2020. Logicamente que está melhorado com a versão anterior que tinha aquele som dos Bevo EM 130. Esse daqui é bem outro fone de ouvido, misericórdia. Fone de ouvido maravilhoso. Instrumentos que dependem dos agudos, como guitarra e outros instrumentos. Como sabemos, em fone de ouvido auricular é necessário, às vezes, que você pressione ele no ouvido, para que alguns instrumentos não escapem, e é por isso que temos as borrachinhas, as almofadas, tá? Assim dizer. Então, o que acontece? Se você estiver usando este fone de ouvido assim no ouvido, você deixar ele só assim, você tem uma sonoridade. Quando você pressiona ele, você tem outra sonoridade. Quando você coloca a almofada, você tem aí a sonoridade mais realista. Porém, dependendo da maneira que você encaixa no ouvido, pode ficar abafado. Aí vai da pessoa, você tem que procurar. Eu demorei para aprender isso, serei sincero. Demorei para achar uma posição que me fizesse esse fone de ouvido entregar tudo o que ele quer. Na verdade, eu saí daqui de onde eu moro para o centro, são 36 quilômetros, 38. Só consegui achar uma posição em mais da metade do caminho. Aí sim eu pude tirar proveito da sonoridade do fone. Então, já se prepare aí. Ou você pode ser mais inteligente do que eu e achar de primeira.
Todo ser humano não é igual, cara, às vezes, né? Não é porque eu mexo com fone de ouvido há muitos anos, muito tempo, que eu sou bom em tudo. Às vezes o cara que nunca pegou, nunca mexeu, ele encaixou lá e deu certo. É simples assim, cara, a vida é assim, tá? Cara, o V-Monk é realmente maravilhoso. Vamos lá, contrabaixo. Como vocês sabem, eu sou muito exigente em instrumentação. Eu não consigo ouvir uma música se ela não me apresentar uma boa quantidade. Não sei se está mostrando que o YouTube está boicotando. Enfim, se a música não me mostrar uma boa quantidade de instrumento, pelo menos aí 60% do que a música tem a oferecer, tá? E nesse fone de ouvido aqui, nessa versão aqui, eu consigo ouvir isso tranquilamente. Uma das vantagens de você pegar o modelo novo agora, até porque o modelo antigo não tem mais, é a sonoridade. Você não tem mais uma sonoridade metálica neste fone de ouvido, tá? Você tem uma sonoridade aí, apesar de você ainda ter aquela sonoridade que aparentemente para algumas pessoas pode parecer metálica, mas que na verdade não é. Isso se deve ao caso da aplicaçãozinha, da películazinha, que traz a sonoridade aí um pouco mais, por assim dizer, filtrada. Você vai perceber algumas, principalmente em contrabaixo, você vai perceber que ele está um pouco mais potente. Ele é um pouco mais potente do que os outros fones de ouvido. Um pouco mais potente quer dizer que ele tem mais graves? Não, quer dizer que você vai ouvir com mais intensidade. Só isso, tá? Esse não é um fone de ouvido de alta fidelidade e não é um fone de ouvido por assim dizer, de alta resolução. Não tem uma alta resolução. Não, ele entrega apenas o que a música tem a oferecer com uma sonoridade incrivelmente bonita. Só isso. Se você comprar um fone de ouvido desse e você pegar aí, por exemplo, um KZ AS10, você vai ver que se você pegar apenas a assinatura no fone de ouvido, você vai ver que se o KZ AS10 tivesse essa sonoridade com toda a definição que ele tem para um fone de ouvido do preço dele, seria melhor do que ele ter essa sonoridade que tem. Só por aí já dá para você ter uma base. Bom, galera, então é isso, né? Era só para falar um pouco sobre o V-Monk. Para quem não conhece, se você não conhece fone de ouvido V-Monk e é amante aí de fone de ouvido assim como eu, e quer ter um fone de ouvido aí diferente, auricular, um fone de ouvido antigo que marcou geração, mas que hoje, logicamente, está com a sonoridade aprimorada, bem melhor. É considerado o rei dos fones de ouvido na casa dos $5 aí. Fone de ouvido auricular, sim, ele é considerado o rei dos fones de ouvido. Todo mundo que compra esse fone de ouvido tem que dar o braço a torcer, porque ele é realmente monstruoso quando o assunto é $5 neste padrão de fone de ouvido, tá? Possa ser que no futuro a gente apresente outros modelos, até mesmo com menos impedância, que entregue mais, porém o preço é outro. Você tem que ter em mente preço e o que o fone de ouvido te entrega, e a partir daí você define, tá, se vale a pena pagar e o quanto ele é bom perante a concorrência. De nada me adianta eu pegar um fone de ouvido desse de $5 e testar contra um de $10 ou até mesmo de $7. Sim, que às vezes o de $7 pode ser um pouquinho melhor, pode ser um pouquinho mais ruim, mas é $2 a mais, o que significa aí quanto? 40%, 35%, 40% a mais. Então você tem que ter isso em mente, tá? Se o fone de ouvido é mais caro, ele tem que entregar mais. Às vezes ele entrega só uma sonoridade, às vezes mais suave ou com mais definição. Mais definição não quer dizer que seja melhor. No futuro eu vou explicar isso para você, tá? Bom, galera, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Fui!